Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus com vocês. Hoje estamos aqui para a leitura de mais um salmo. Que coisa maravilhosa! Falar sobre o Senhor, falar sobre o que Ele está querendo nos dizer, o que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, é muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 4, tá? Pega a sua Bíblia. Vamos ler juntos, vamos fazer desse exercício um mapa, tá bom? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, o mapa a gente faz a leitura e a gente sempre fica pensando o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito, né? Para que a palavra não se torne morta, para que a gente consiga ouvir a palavra do Senhor e respondê-la da forma correta, tá bom? Então, a minha Bíblia, como falei para vocês, a versão dela é NVI, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura, tá? E aí, no versículo 1 do Salmo 4, tá bom? Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você vê aqui que esse salmo, não tinha falado, né, anteriormente, mas esse salmo foi escrito por Davi. E aqui é um pedido de ajuda, né? É um momento que ele tá angustiado, é um momento que ele tá passando por tribulações. E aqui ele pede: Senhor, por favor, me escuta. Ouve o meu clamor, me dá alívio, né, dessa angústia que eu tô passando. Então, muitas vezes a gente tem angústias, a gente tem certas tribulações e a gente não entrega ao Senhor. A gente fica para si, né? A gente fica achando que Deus, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo e eu não preciso falar. Só que Davi, ele faz exatamente ao contrário, que é: Senhor, é isso que eu tô passando. Ele dá como se fosse um relatório, né? Como a gente falou no Salmo 3. Ele dá um relatório para o Senhor do panorama geral que ele se encontra, para que ele possa clamar e suplicar para a pessoa que vai saber ouvir e ajudar ele naquela angústia, tá bom? Então eu sempre penso assim: Senhor, livra-me, principalmente nos dias que eu tô muito angustiada, né? Porque todo mundo passa por angústia, por situações, por tribulações, e isso é normal, isso é estar vivo, né? Mas essa questão de pedir alívio ao Senhor, pedir ajuda, pedir direcionamento, pedir que o Senhor nos dê, sabe, a cura para as nossas almas, nos ajude, que o Senhor nos ouça, porque a gente, olha, meus irmãos, se eu tenho uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que eu tenho plena certeza de que o Senhor nos ouve, sabe? Teve uma vez que eu tava, nossa, esse exemplo vai ser assim, o mais simples possível, o mais besta possível que você pode achar, mas para mim esse exemplo ele fez tanto sentido, ele fez tanto sentido para mim naquele momento. E eu tava voltando do mercado e aí eu tava pensando assim: nossa, eu nunca mais comi uma manga. Olha o pensamento, né? Voltando do mercado, fazendo algumas comprinhas, né? Fazendo as comprinhas apenas necessárias, porque a gente também não tem assim, muita condição de chegar no mercado e fazer muitas compras, né? Vamos dizer assim, a gente compra só o essencial. E aí eu tava voltando do mercado e eu tava pensando assim, tava junto com o meu esposo: ai, Senhor, faz tanto tempo que eu não como uma manguinha e eu queria tanto. E aí a gente tava passando perto de um pé de manga. E aí, meus irmãos, se eu lhe disser que uma manga madurinha, linda e perfeita, não era uma manga podre, ela caiu assim nos nossos pés. A partir do momento que eu não tava nem orando, eu tava só falando: ai, que desejo, né, pro meu marido. Ai, que vontade de comer uma manguinha que faz tempo que a gente não come. Olha, quando essa manga caiu desse pé, aí a gente olhou assim, viu que ela tava boazinha e levou pra casa. Aí quando eu
Eu fui, cheguei em casa com muita vontade de comer essa manga, fui lavar ela, fui ver se ela tava toda perfeitinha, e tava, não tinha nenhum furo, não tinha nada, tudo perfeito. Aí eu disse, não, vou esperar um pouquinho. Aí depois eu comi ela. Fui comer a manga que tinha caído nos nossos pés. E aí, assim que eu comecei a comer, porque eu não tinha nem me tocado. Eu fiquei assim, nossa, eu tinha acabado de dizer que eu queria comer uma manga. E o Senhor mandou uma manga pra mim. E o Senhor mandou uma manga pra mim. E eu pude, sabe? E muitas vezes você acha isso aqui, oh meu Deus, perdendo tempo falando de manga, mas foi uma coisa que fez tanto sentido pra mim, foi uma coisa que o Senhor falou assim comigo: eu tô atenta às suas necessidades e aos seus pedidos, eu tô atenta às suas orações. Mesmo que eu não estava orando, né? Tava caminhando no meio da rua, mas eu tava refletindo, né? O quão eu tava com vontade. E o Pai nos ouve a todo tempo. E isso gera temor também no nosso coração. Porque qual tipo de conversa a gente tá tendo? Porque o Pai nos ouve, né? O Pai nos ouve. Então, da mesma forma que Ele me deu né, vamos dizer assim, esse desejo que para muita gente era fútil, mas para mim eu tava desejando comer uma manguinha. E aí veio de uma forma assim ordinária. E é isso que eu sempre peço nas minhas orações, que eu perceba o Senhor no extraordinário, porque a gente às vezes quer muito perceber o Senhor no... Ai, caiu aqui. A gente quer muito perceber o Senhor no extraordinário. Mas o Senhor, Ele também se revela no ordinário, nas coisas pequenas, nas coisas que é do dia a dia, que é do comum. Então, às vezes, eu lavando louça, eu tô aqui orando ao Senhor. Senhor, fala comigo, fala acerca do que eu preciso ouvir. Então, eu sempre tô tentando exercitar, porque não é simples e não é fácil. Mas eu sempre estou tentando exercitar esse relacionamento, porque para isso que Jesus quis morrer por nós naquela cruz, para restaurar um relacionamento que foi quebrado lá em Adão e Eva, tá? Então, para muitos seria, né, só um testemunho de uma manga que caiu no chão, mas para mim eu entendi que o Senhor me ouve, que o Senhor me vê, que o Senhor sabe das minhas necessidades e que Ele é o meu Pai, né? Que pai você, qual filho pede um pão e ele dá uma pedra, um peixe, ele lhe dá uma cobra? Então isso falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai ter situações que o Senhor vai falar com você e é só com você e aquilo vai fazer tanto sentido, mas quando você contar vai ser uma coisa tão pequenininha muitas vezes como essa história da manga, mas para mim fez total sentido. Fez total sentido de que o Senhor me ouve e tá atento às coisas que eu necessito e às coisas que eu tô pedindo, tá? Então, no 2, fala assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando vocês estarão amando ilusões e buscando mentiras? Isso aqui são as pessoas, né, que buscam mentiras. Eu também já fui assim, de achar que sabia de tudo, de achar que se eu tivesse condições financeiras bem abastadas, eu não estaria, como que eu posso dizer? Eu não estaria numa situação complicada, eu estaria salva de aborrecimentos, sabe? E o Senhor fala isso, né? Nesse salmo fala isso. Até quando você vai amar ilusões e buscar mentiras? A gente deve buscar mesmo o Senhor. As coisas que Ele tem para nos contar, porque essas sim são as verdadeiras, tá? O 3 fala assim: saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. E aí, quando ele falou acerca do piedoso, eu fiquei pensando assim: meu Deus, se o Senhor vai ouvir o piedoso, eu quero ser essa pessoa piedosa, sabe? E aí eu vi que piedade, ele tá muito vinculado a temente, você ser temente a Deus, você ter compaixão e misericórdia pelas outras pessoas,
você ter dependência de Deus, você buscar a sabedoria e o discernimento do Senhor e uma vida prática. Porque, meus irmãos, se a gente não tiver uma vida prática, e isso é muito o que eu tô tentando buscar, de estar falando, mas de estar exercitando o amor do Senhor, sabe? E não ser só palavras vazias, palavras soltas, ok? De realmente viver aquilo que o Pai tá determinando para mim. E aí, no 4 fala assim, ó, no versículo 4: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Gente, o tanto de pessoas que não tem, sabe, prudência, que não reflete, que faz atitudes cheios de raiva, não tem um autocontrole, é muito grande. A gente vê que se você for visitar os presídios, eu nunca fui, né? Mas eu tenho certeza que se você for visitar um presídio, você vai ver situações assim, de pessoas que não tinham nem antecedentes criminais, mas que por um momento de raiva, por um momento de imaturidade, por um momento que não refletiu, que não foi prudente, cheio de raiva, fez besteira. E tem pessoas que levam uma vida inteira construindo vamos dizer assim, uma reputação, construindo um nome. E por um momento de raiva, essas pessoas destroem tudo e elas ficam realmente numa situação muito deplorável. Então, essa questão do autocontrole, eu busco todo santo dia essa questão do autocontrole. Até porque essa questão do autocontrole está muito ligada aos frutos do Espírito com relação ao domínio próprio. Então, é uma coisa que eu não tenho, mas que eu peço misericórdia a Deus todos os dias. Senhor, me ajuda, dá os frutos do Espírito, que cresça todos de forma linear e principalmente com relação a amor e domínio próprio. Porque falando de mim, né, eu só posso falar de mim, é uma das coisas que mais tem, eu sou fraca, sabe? É nessa questão de amar, de não ser egoísta, de não querer as coisas apenas para si. Eu tenho muita dificuldade com relação a isso. E a questão do domínio próprio. Muitas vezes falo coisas que não é para falar, fico agindo de maneira que não era para agir, que não é para agir uma pessoa que é cópia de Jesus, que espelha Jesus aqui na Terra. Então, muitas vezes isso me dá muita vergonha, porque eu falo e eu preciso falar e ter atitudes condizentes, ser uma pessoa congruente. Isso é uma pessoa congruente, pessoa que fala e faz conforme a atitude dela. Então, eu tô buscando isso todos os dias. E eu espero que vocês também, meus irmãos, busquem isso, essa questão do autocontrole. Quem já tem, parabéns. Ensine aqueles que não têm, porque é difícil a gente ter. No 5, fala assim, ó: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Como é bom a gente confiar no Senhor. Como é bom fazer aquilo que Ele determina, porque Ele sabe todas as coisas. Gente, Deus estava no início de tudo. Antes de iniciar a criação da terra, antes de iniciar com Adão e Eva, Deus já era Deus. Então, Ele sabe todas as coisas. Então, se tem um direcionamento dEle para fazer certa coisa, faça. Faça, porque isso é uma bênção, vai virar uma bênção na nossa vida. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele estava antes, Ele é agora e vai ser para sempre. Então é a coisa mais maravilhosa do mundo quando você consegue pedir conselhos a alguém que já sabe todas as coisas, né? Então a gente tem que confiar e colocar nas mãos do Senhor, que muitas vezes não vai fazer sentido, muitas vezes são questões que a gente não quer, né, refletir sobre, mas o Senhor está todo o tempo cuidando da gente, nos ajudando, colocando uma manga no nosso caminho, que para mim foi uma manga. E para você, meu irmão, vai ser o que que Ele vai colocar no seu caminho? Como forma de cuidado, que eu falo, né? Como forma de, eu tô te ouvindo, filha. Porque foi isso que na hora que eu tava comendo a manga que eu senti. Eu tô te ouvindo. Eu ouço os teus desejos, eu ouço o teu coração. E eu estou preocupada com
a sua vida, né? Que a gente acha que o Senhor não se preocupa com a nossa vida. Mas na palavra do Senhor fala que o Senhor cuida até dos pássaros. Por que Ele não vai cuidar da gente? O Senhor alimenta até os passarinhos, os lírios do campo. É Ele que manda aquela beleza toda da natureza. Como é que esse Pai que cuida de todas as coisas não vai cuidar de mim? Não vai cuidar de você, meu irmão? Por isso que a gente tem que confiar. Confiar no Senhor e entregar, mas confiar com atitudes e não apenas com palavras, não é? Então, no 6 fala assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Fazes, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Muitas vezes eu fico, né, a gente passa por diversas situações e tribulações e eu fico dizendo assim: Senhor, muito obrigada por essa tribulação, porque essa tribulação produz perseverança, né? E produz frutos bons em mim. Mas eu fico assim, às vezes imaginando, Pai, quem passa por tribulação e não tem o Senhor? Porque eu já passei por algumas tribulações e eu não tinha a esperança que eu tinha hoje. A esperança do meu Jesus que eu tinha hoje. Então eu sofria muito. Então a tribulação é desse tamanho, só que ela vira desse tamanho. Ela vira gigantesca quando você não tem o Senhor Jesus na sua vida. Quando você não confia. Então, muitos vão perguntar, quem nos fará desfrutar o bem? Ou seja, são pessoas que não enxergam nem o bem. São pessoas que não enxergam nem o quão o Senhor é provedor. Deve ser muito difícil você passar por uma situação e você não ter confiança no Senhor. E é mesmo, porque eu já passei por isso e eu sei. A gente fica de forma com a mente muito cauterizada em achar que não, agora tudo se perdeu, nada vai mais fazer sentido. A gente fica realmente sem esperança, porque a nossa esperança ela vai estar no Senhor. Então aqui ele fala assim, ó, resplandece sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, essa questão de mostra a tua bondade, Senhor. Porque é nisso que nós confiamos, na bondade e na misericórdia do Senhor, que vai nos seguir todo o tempo. E aí o 7 fala assim: enchestes o meu coração de alegria. A alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então você tá vendo, meu irmão, que muitas vezes a nossa felicidade ela não é inerente às coisas que a gente tem, mas as coisas materiais as coisas materiais que a gente tem, mas as coisas que o Senhor coloca no nosso coração, e é sobre Ele, sabe? É sobre ter Ele. Se você tem o Senhor Jesus no seu coração, você vai ser feliz, independentemente de ter fartura. É igual como o Paulo falou, né? Sei estar contente em todas as situações. Tanto a ter fartura como a padecer necessidade, porque a felicidade dele não estava nas circunstâncias, a felicidade dele estava em Cristo. E é isso que eu tenho buscado todo dia. E busque também que a sua felicidade esteja em Jesus e não nas circunstâncias. Porque nas circunstâncias a gente vai parecer uma pessoa muito bipolar, né? Porque tem circunstâncias que é maravilhosa pra gente. E aí? Mas tem circunstâncias que é um desafio muito grande pra gente. Então, a sua felicidade vai depender desse tipo de circunstância? Não é bom. Não é bom. Peraí, Vivida. É o meu gatinho. Desça. Aí, o 8 fala assim, o último versículo. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha que coisa linda. Que o Senhor me faz deitar e adormecer, porque Ele é a minha segurança, Ele é a minha paz, Ele é o meu tudo. Então, eu agradeço demais, sabe? E aí eu fico refletindo, será que a paz que excede todo o entendimento, ela tá realmente sobre mim? Que é o Senhor Jesus? Será que eu posso dizer isso? Que eu me deito e durmo e logo adormeço, pois só tu, Senhor, preste atenção, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, aqui
Quem está falando isso era Davi. Ele era um rei, né? Ele tinha um exército, ele tinha riquezas, ele tinha pessoas do lado dele que poderia fazer toda essa questão de dar aquela sensação de segurança para ele. Tinha toda essa questão, sabe? Mas será que eu posso dizer isso? Será que a minha felicidade ela tá direcionada dentro desse sentido de independentemente das circunstâncias? Peraí, Vivida. Independentemente das circunstâncias, eu estar louvando ao Senhor, de eu estar bendizendo ao Senhor, da minha confiança estar só nele. Porque Davi tinha um reino, gente. Davi tinha riquezas. Mas a confiança dele não estava nisso. Porque se a sua confiança estiver nas situações, na sua riqueza, no quanto você tem na sua conta bancária, no quanto você, no seu emprego, na sua família. Ai, a minha família é muito influente. A minha esperança, a minha paz está no Senhor. E somente no Senhor. Porque circunstâncias, elas mudam, né? Às vezes você tá aqui, outras vezes você perde um parente de modo inesperado, você perde dinheiro, você fica desempregado. As coisas mudam, E aí, onde é a nossa esperança? Onde é que fica a nossa esperança, né? Então, é bem melhor deixar a nossa esperança, o nosso tesouro, o nosso coração naquele que nunca muda, naquele que era, que é e que há de vir para buscar a sua igreja. Então é isso, esse foi o Salmo 4. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre a palavra do Senhor, porque essa palavra foi a palavra que me salvou e que me libertou. Eu era uma Michelle bem diferente. E eu não sei, sabe, dizer onde eu estaria. Eu tenho certeza que uma das coisas que eu tenho assim no meu coração é que eu já teria morrido se eu não tivesse encontrado o Senhor Jesus. Mas graças a Deus Ele me achou. Ele me achou e me resgatou. E hoje eu sou completamente apaixonada por esse Jesus. E por isso que Ele colocou no meu coração de compartilhar a palavra com os meus irmãos. Porque mesmo que seja uma palavra simples, mas eu sempre fico fazendo a reflexão que eu falei para vocês no início. O que Deus falou comigo, o que o Espírito Santo falou comigo. E o que eu vou fazer a respeito dessa palavra que o Senhor tá me dando, tá? Então, um beijo, fica com Deus. E que os próximos estudos você esteja junto com a gente, tá? Beijo!